Pode, doutor. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pós-Doutor. Hoje nós vamos falar sobre o SINCOL 2026 e também do 5º Congresso Internacional da Cirurgia Endoscópica da Coluna. Para isso, não tem uma pessoa melhor para falar, Dr. Eduardo Barreto, nosso convidado, e também Dr. Bruno Pereira. Sejam bem-vindos. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa. Nós estamos aqui mais uma vez para falar do SINCOL e do Congresso de Cirurgia Endoscópica Internacional de Cirurgia Endoscópica da Coluna Vertebral e trouxemos hoje um dos expoentes da nova geração da cirurgia da coluna vertebral. Não é só cirurgia endoscópica, não. Sim, sim. É cirurgia da coluna vertebral como um todo. Só que o Bruno está muito dedicado à cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral. Faz muito bem neuromodulação, outras áreas também faz muito bem. Mas a gente vai conversar um pouquinho para ele contar a experiência dele, a formação, como é que ele está vendo essa oportunidade do SINCOL, o que isso daí vai trazer para o Rio de Janeiro. Ele está também trabalhando muito na educação continuada, ele tem feito muito curso, ele tem um papel relevante na educação continuada. Então, isso é muito importante para o pessoal mais jovem e também os mais velhos que querem aprender. Não tenham medo de aprender, nunca tenham medo de aprender. E aí, vamos escutar também o nosso amigo aqui, o Bruno Pereira. Então, vou aproveitar aí já cirurgião. para Nelson já falar também, contar um pouco da sua trajetória, né, da experiência, contar algumas coisas também de como acompanhou também o doutor Eduardo Barreto, que tem história aí, com certeza. Tem muita história. Aqui pode ficar à vontade. Então, Rodrigão, agradeço muito ao convite, doutor Eduardo Barreto, sem dúvida, um grande mestre. E o SINCOL, para mim, ele é algo muito nostálgico. Eu vou explicar o porquê. Em 2010, quando eu me formei na faculdade, eu tinha passado já na minha prova de residência para fazer minha especialização em neurocirurgia. Foi aí que eu conheci o doutor Eduardo Barreto, que me chamou para começar a acompanhar algumas cirurgias dele. Sim. E eu comecei a minha trajetória na neurocirurgia antes mesmo de começar a minha residência médica, por conta do doutor Eduardo Barreto. Né? Então, falar para mim aqui do SINCOL, tá aqui do lado de uma grande presença da neurocirurgia do Rio de Janeiro, do Brasil, mundialmente reconhecido, para mim é uma grande honra. E o SINCOL é muito nostálgico, porque eu acho que foi o primeiro congresso que eu participei na minha área acadêmica. Acadêmica não, é que eu já era formado, né? Então, num período pré-residência, foi o primeiro congresso. Que está completando 20 anos, hein? Exatamente. 20 anos. 20 anos, né? Vou ressaltar essa parte aí também. E se eu não me engano, foi em 2011, foi, doutor Eduardo, que a gente fez aquele SINCOL. Ele me convidou, né? Então, foi a primeira vez que eu pude participar de um evento essencialmente neurocirúrgico de coluna, né? Eu estava começando a minha carreira. Então, hoje, falar sobre o SINCOL, falar sobre doutor Eduardo Barreto, para mim é um grande prazer. Bom, falando então um pouco sobre mim. Eu comecei a minha formação em 2012, né? Um pouco antes, já fazendo um acompanhamento das cirurgias do Dr. Eduardo. De fato, entrei na residência em 2012, me formei no início de 2017. E naquela época eu nem sonhava em fazer nada relacionado à endoscopia de coluna, não se falava, era uma época que ainda não se falava tanto em endoscopia de coluna. Mas ao longo da carreira, né, a gente vai traçando caminhos que às vezes a gente não está nem preparado e nem pensa sobre aquilo. Então, a endoscopia de coluna caiu, vou falar um termo de paraquedas, né, no meu colo. Uma vez eu estava numa cirurgia e alguém me chamou para assistir uma cirurgia na sala do lado e era uma cirurgia de endoscopia de coluna. E aí eu achei aquilo máximo. Falei, nossa, eu tenho que fazer isso. E aí fui começando a estudar, fazer um curso em São Paulo, um curso fora do Rio de Janeiro. Fui fazendo alguns cursos, fui chamando alguns consultores para começar a desenvolver as habilidades cirúrgicas na endoscopia e a partir daí a coisa deslanchou. Em 2021, eu organizei o primeiro curso, né, meu de cirurgia endoscópica da coluna, que foi em Petrópolis. Foi um curso em cadáver. Em 2022 teve a segunda edição. E agora, em
2025, eu tive a oportunidade de estar à frente de um grande banco de tecidos internacional, que é do Mark Institute, do Miami Anatomical Research Center. Hoje eu represento esse instituto, essa instituição aqui no Rio de Janeiro. Nós começamos um projeto de educação continuada, como o doutor Eduardo falou. Então, hoje, como o doutor Eduardo falou, meu nome está muito ligado à endoscopia de coluna, mas, sobretudo, a educação continuada aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que isso tudo tem uma importância grande ao relacionar o SINCOL. O SINCOL ele é um evento internacional, né, de grande relevância, de uma história de 20 anos, e graças a Deus a gente está retomando essa história agora, né, doutor Eduardo? Que um lugar onde a gente fala de aprendizado, troca de experiência, a gente está falando também de educação continuada. Sim. Seja ela teórica, seja ela prática. Então, a nossa grande intenção hoje é fazer uma tentativa de convergir esses dois tipos de aprendizado, o teórico e o prático, trazendo o que tem de mais moderno no mundo sobre endoscopia de coluna e sobre cirurgia de coluna. Isso é a importância disso, né? Porque assim, né, o senhor falou que né, em 2011, né? Foi o primeiro SINCOL? Não, 2006. Não, ele. O meu primeiro SINCOL. O primeiro SINCOL, né? E hoje, né, ele está voltando, né? E tá ali também, né? Participando dessa organização do SINCOL. Eu quero destacar assim, a importância do SINCOL, né? Porque lá atrás, né, como foi importante para ele, como ele falou aqui agora, né? E desses médicos, é muito importante para a nova geração essa convergência de ideias que o Bruno falou, essa convergência de pensamento. Isso daí tanto é importante para o jovem que está começando, para o neurocirurgião mais experiente, para o ortopedista que tem formação na área de coluna vertebral, ou até aquele que não é cirurgião de coluna e que quer se inteirar do que está acontecendo com a cirurgia da coluna vertebral. Eu posso até, como clínico, não fazer a cirurgia da coluna vertebral, mas eu me inteiro das possibilidades de tratamento que estão surgindo. Então, isso é muito importante, porque senão o clínico vai dizer assim, não, a cirurgia não serve para nada, só serve para matar as pessoas e alejar as pessoas. Então, isso é um paradigma que ainda existe. Então, você tem que quebrar paradigmas. Exatamente. E a educação continuada quebra isso. Você traz isso daí para a vitrine da sociedade, fica ali exposto. E aí você traz a população junto, a população aprende também. Não são só os médicos que aprendem. Um congresso desses, com essa envergadura, conforme o Bruno está falando muito bem, você traz isso daí para a primeira linha. Então, o público leigo passa a ver, não, tem o procedimento minimamente invasivo, mas tem também aquela cirurgia que precisa ser a cirurgia grande. Tem aquela cirurgia menor, mas tem a cirurgia do tumor, que tem que ser a cirurgia mais complexa. Então, isso tudo é muito importante. E o Bruno não falou onde você se formou, né, Bruno? Conta pra gente. Onde é que ele fez a residência? Qual faculdade ele fez? Dá o seu, como a gente costuma, a sua linhagem. Eu tenho uma gratidão muito grande desde a minha formação médica, né, que foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Né, uma gratidão e orgulho muito grande de ter me formado na instituição. E, posteriormente, eu fiz a minha pós-graduação, a minha residência médica no Hospital Federal de Bom Sucesso, liderado pelo Dr. Guasti, né, um grande nome da neurocirurgia do Rio de Janeiro e do Brasil. É uma gratidão que eu tenho muito grande, né, ao longo de todos esses anos, por todos esses grandes mestres, né, que possibilitaram de eu estar aqui hoje conversando com você, Rodrigão. Especial hoje é o doutor Eduardo Barreto, é claro. Que faz apaixonar pela especialidade, né? Sem dúvida. É engraçado que meus amigos de infância, que não são médicos, né? Quando eu falo sobre cirurgia, medicina, eles falam assim, Bruno, poxa, que legal, cara, parece que você se diverte. Não só trabalha, mas você se diverte. Eu até brinco, eu falo, se não for para me divertir, eu nem saio de casa. Mas a medicina, para mim, de uma forma geral, e a neurocirurgia especificamente, é algo que eu faço com muito, muito prazer. Muito mesmo.
e eu associei uma coisa que eu gosto demais também, que é educação continuada. Então, juntei as duas coisas e agora A gente não me pode realizei. perder, né? Não, a gente não perde nunca. E essa vivacidade, essa simpatia que a pessoa transmite, Sim. quer dizer, o prazer de trabalhar, em qualquer profissão. Se você tem prazer em servir ao Você próximo, contagia, você passa isso para as você pessoas. contagia. Contagia. E, obrigatoriamente, você também transmite o conhecimento. O conhecimento, ele é fluido, ele não fica parado. Conhecimento parado não Sim. serve para nada. Igual o back parado de futebol, não serve para nada. Tem que estar se movimentando. Então, o conhecimento vai gerar, e você tendo prazer de fazer as coisas, você Sim. tem o prazer de transmitir, de ensinar, de ver as coisas caminhando, de ver aquele paciente que está em sofrimento, o pessoal com uma qualidade de vida muito ruim, você recupera essa qualidade de vida para esses pacientes. A autoestima desse Você paciente. recupera a Isso. autoestima. Então, isso é muito importante. E a gente, diariamente, né, doutor Eduardo há 20 anos mais na minha frente, a gente lida todos os dias com dor, com sofrimento, com algo pesado. Se a gente não tornar nosso dia a dia leve, o nosso próprio centro cirúrgico, né, a nossa prática mais leve, a gente acaba adoecendo também. Sem dúvida. Isso o Bruno falou é importantíssimo. Uma equipe coesa e unida. Não existe um chefe, existe um coordenador. Esse coordenador, ele vai criar a alma mater para toda aquela equipe. Desde o assistente ali, é importante o cirurgião falar com o técnico de enfermagem que está presente na sala, identificá-lo pelo nome. Você tem que conhecer as pessoas pelo nome e não chamar, meu amor, meu querido, meu não sei o quê. Tem que chamar as pessoas pelo nome, tem que nominar as pessoas, nomear. E aí todo mundo se envolve e se cria um ambiente agradável no centro cirúrgico. Sim, você traz a equipe ali, todos estão participando, né? Porque Então, não é só. Isso que o Bruno está falando é extremamente importante, essa união dentro do centro cirúrgico. Vou perguntar ao doutor Bruno, isso está no livro lá, não? Isso a gente não aprende em livro. Tem que estar, né? Isso eu acho que são valores que a gente traz de casa, inicialmente. São valores que a gente aprende dos nossos mestres, né, desde a faculdade até os grandes mestres que a gente encontra na estrada, né, da nossa vida. Daí a gente vai se transformando, né? Eu, antigamente, era mestre de taekwondo, dava aula de taekwondo. Tinha que ensinar o camarada, tinha que dar defesa pessoal no batalhão de choque da Polícia Militar. Era mestre no taekwondo. Depois estive professor na UERJ, essa coisa toda. E aí, saí do serviço público há 30 anos atrás, mas eu sempre procurei fundar a sociedade, criar novas ideias, essa é uma coisa que está presente em mim e a gente transmite para os outros e está muito presente no Bruno com essa. Ele acabou de falar, representante no Rio de Janeiro de um centro de treinamento americano conhecido internacionalmente. Então, a gente vai ter oportunidade, talvez, para o SINCOL, para o Congresso Internacional de Cirurgia Endoscópica da Coluna, se tem alguma coisa de treinamento pré-congresso ou pós-congresso, nesses moldes. Então, jovem, mais experiente, venham ao congresso, participe. E é perceptível, né? Assim, vou falar aqui uma particularidade do doutor Eduardo, né? Com orgulho ele fala, né? Dos mais jovens, né? Assim, de você ver, né? Eu vejo que você sempre está incentivando, sempre, né? E ali prestigiando, né? Um outro colega, que isso... E nas profissões, não vou falar só médico, não, mas é difícil isso, né? E acho importante isso, né? Essa transmissão do conhecimento é muito importante. Você não pode querer dominar tudo para você. Tem que ter pessoas que vão te ajudar. E você cresce também, todo mundo cresce. Sim. Quanto mais ele crescer, quanto mais o Camilo crescer, quanto mais outros colegas que tenham trabalhado comigo, ou não tenham trabalhado comigo, que vai seguir o SINCOL, né? Vai ter as pessoas vão... Isso é muito bom para a sociedade como um todo. Então, a gente tem que sempre prestigiar isso. E eu acho que essa postura do doutor Eduardo, ele além desses valores, né, de família que ele traz, é uma postura de professor, né? Porque ele sempre foi professor.
Desde que eu conheci ele, né, por mais que ele tenha me dito, eu tô fora da UERJ há muitos anos, para mim ele vai ser sempre professor. Essa é a verdadeira postura de um grande mestre, como a gente está falando, que não está preocupado com o ego, com a disputa de mercado. Você é maior do que eu, É muito maior do que isso. Né? Eu tenho certeza que eu, doutor Camilo, todos que aprendemos do doutor Eduardo, ninguém pensa em superar. Não, porque todos nós que temos mestres, a gente sabe que todos eles são insuperáveis. Sempre vai ser para você. Sempre vai ser para a gente insuperável. Por mais que você alcance... E o sentimento nosso sempre vai ser de gratidão, nunca de superação. Esse é o sentimento que hoje eu tenho pelo doutor Eduardo. Gratidão e admiração. Então, a gente vai, nesse congresso, a gente vai ter pessoas importantes no Rio de Janeiro. Doutor Luiz Pimenta, doutor Juan Uribe, vão ter os mais experientes da cirurgia endoscópica da coluna do Brasil no Rio de Janeiro. Eu vou pedir até da licença ao senhor, porque assim, como agora a gente já tem alguns nomes já confirmados, né? Sim. Né? E hoje eu vou começar a colocar 3 nomes aqui e nos próximos a gente vai colocando. Ó, só para... O Alex vai estar colocando ali, que é o primeiro. Eu queria que o senhor falasse dos 3. Primeiro, estou colocando... Doutor Kai-Chuan Liu é um sino-americano. Ele pratica em Nova Jersey e é o atual presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Endoscópica da Coluna Vertebral. Ele é muito ativo na parte endoscópica, fez muita cirurgia de laser nos Estados Unidos. Ele tem um papel relevante na cirurgia minimamente invasiva da coluna nos Estados Unidos e no mundo todo, de uma forma geral. Já me confirmou. Presença confirmadíssimo no Rio de Janeiro. Vamos para o próximo, eu queria que o senhor comentasse. Esse daí. Né? Esse daí eu vou deixar para o Bruno falar. Esse é um amigo particular, é uma pessoa... Eu gosto muito dele, a esposa dele é uma excelente auxiliar cirúrgica, da mesma maneira que a esposa do Dr. Bruno trabalha com ele, não sei se você sabia disso, depois você pode perguntar para ele. E Dr. Marcos Tadeu é um pioneiro na cirurgia endoscópica da coluna vertebral no Rio de Janeiro, e vai ser o nosso grande homenageado do Sincol. O Sincol sempre se caracterizou, já falei aqui outras vezes, por homenagear alguém relevante para a cirurgia endoscópica da coluna vertebral no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, de um modo geral, com repercussões internacionais. O doutor Marcos Tadeu já esteve na Índia, teve em vários países falando... Muito conhecido e respeitado por toda muito respeitado e vai ser uma honra poder homenagear e já contamos com ele. Comentar um pouquinho, doutor? Falar do Dr. Marcos Tadeu é mais um grande mestre, né? Especialmente quando a gente fala de endoscopia de coluna. Dr. Marcos Tadeu, eu tive um primeiro contato com ele num curso em que ele organizou e que ele me chamou. Eu estava começando a fazer as organizações de curso, ele soube e falou, poxa, eu quero conhecer o Bruno. Ele e a esposa me chamaram para fazer parte do curso dele, que foi um curso na Universidade de Nova Iguaçu, em que a gente teve a possibilidade de fazer o treinamento de quase 20 colegas médicos. E foi um curso sensacional. Foi um evento, na verdade, um simpósio de endoscopia associado a um curso prático, que é o semelhante ao que a gente quer fazer ao Sincol, curso teórico prático. Uma doçura de pessoa, Dr. Marcos Tadeu, igualmente a esposa dele, uma doçura de pessoa. E foi engraçado, uma história curiosa, é que no dia do curso, era um curso em que íamos ter raio-x, né? O curso de coluna tem muito raio-x, para a gente posicionar os instrumentais, saber onde a gente está. E a minha esposa, que também participaria do curso, a gente descobriu no dia do curso que ela estaria grávida. E aí ela estava grávida. Ela estava grávida da minha filha, da Maju. Então, nós fomos no curso, na parte teórica, e aí doutor Marcos Tadeu veio conhecer, a doutora Cecília veio conhecer. Acolheram, né? Mas demais. Foi aquele acolhimento de pai e mãe, né? No dia seguinte, a Luana, minha esposa, falou para mim, Bruno, não fala para ninguém por enquanto que eu estou grávida, porque eu não quero que as pessoas me perguntem, e tá muito no início, tem risco de perder o neném. Claro. E eu quero contar para minha mãe primeiro. Eu falei, maravilha, eu não vou falar para ninguém. No dia seguinte da prática, a doutora Cecília me perguntou, Bruno, cadê Luana?
Eu falei, olha, ela teve um problema de família que precisou se ausentar e ir rápido lá para casa dela. Ah, eu não acredito. E aquilo me deixou com peso na consciência, que doeu nela, né? Eu falei, não acredito. No dia seguinte, que era o último dia do curso, ela veio me perguntar, Bruno, como tá o parente da Luana? Tá tudo bem? Eu falei, doutora, eu tenho que confessar. Eu tenho que... É que a Luana tá grávida, ela não podia tomar raio-x. Ela, não acredito! Pessoal, a Luana, a esposa dele, tá grávida! Isso que era para ninguém saber, o curso inteiro ficou sabendo de primeira, mas foi uma história muito legal. E o doutor Marcos depois veio, me deu um abraço, aí ele falou um pouco da história dos dois, da história do casal, foi muito legal, muito legal. Então tem um carinho e admiração enorme pelos dois. Bacana. E a doutora Cecília, né, que anunciou a Luana, né? Anunciou a Maju, que é nossa filhinha. A Luana é minha esposa. Ah, perdão. Imagina. Vamos lá. Próximo, doutor Elton Defino. Então, o doutor Elton Defino é um visionário. Meu contemporâneo de Alemanha, também teve formação na Alemanha, professor titular da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. É uma referência nacional e internacional na cirurgia da coluna vertebral. Ele é consultor de várias firmas fora do Brasil. Foi o pioneiro em organizar o primeiro curso oficial de pós-graduação lato sensu, ou seja, uma pós-graduação realmente de 1 ano de duração em endoscopia e cirurgia endoscópica da coluna vertebral, conjunto com o Dr. João Bergamaschi, que é o braço... Bergamaschi ou Bergamaschi? Eu acho que é Bergamaschi. Bergamaschi. Então, Bergamaschi, eu sempre falo errado o nome dele. Então, se eu tiver errado, me corrija depois, João, por favor. E ele já foi homenageado do SINCOL, é um entusiasta do evento e vai estar, com certeza, brilhantando. Confirmadíssimo também. Confirmadíssimo. Eu falo quase toda semana, eu estou falando com ele. Nós colocamos aí 3 nomes, né? E temos mais nomes aí já confirmados, né? Mas a gente vai passando depois. Bom, queria perguntar ao senhor, quais são os principais temas relacionados à cirurgia endoscópica que serão apresentados nesse SINCOL? Eu acho que o mais importante serão as indicações, a cirurgia no paciente octogenário e nonagenário, e talvez até no centenário. Porque eu já vi recentemente uma apresentação do Rodrigo, lá de Goiânia, sobre um paciente centenário. Olha. Então, nós estamos mudando o nível. Então, a cirurgia minimamente invasiva endoscópica da coluna vertebral, tanto na coluna cervical quanto na coluna lombar, com as técnicas de fusão, as técnicas de descompressão, as técnicas de estabilização minimamente invasiva. Sim. Ou seja, é como se a cirurgia da coluna vertebral do macrocosmo fosse para o microcosmo. Mas aí o Bruno pode falar melhor do que eu sobre as particularidades que poderão vir e novidades. Eu ia perguntar justamente isso, né? Como o senhor vive na prática, né, esse sistema reflete o que já está acontecendo no dia a dia? Já, essa é a realidade, né? A cirurgia endoscópica ela demorou um pouco para chegar aqui no Brasil. Em 2022 nós tivemos 22 ou 23 nós tivemos a liberação, né, pela Anvisa dos códigos e a normatização do uso da endoscopia, mas ainda falta muito. Você quer ver uma coisa interessante? A endoscopia de coluna é para a coluna vertebral. Você sabe que na ANS você só tem uma normativa para a aplicação dessa técnica na coluna lombar? Há algum sentido nisso? Eu te digo, nenhum sentido. A mesma anatomia semelhante, lesões semelhantes. É uma técnica minimamente invasiva que você pode aplicar para qualquer segmento da coluna e você é restrito pela ANS a fazer para o segmento lombar. Isso, na minha visão, isso tem que acabar e pode ter sido até um erro só de texto, né?
mas atualmente nós vivemos esse cenário. E um evento como o Sincol, ele traz a importância da gente discutir essa ampliação. Trazer isso, né? Trazer isso à tona aí. Exato. Trazer isso à tona para mudar esse cenário. Então, hoje nós temos cirurgias de retirada de hérnia de disco, que foi a primeira grande indicação da cirurgia endoscópica da coluna. Ela foi criada para isso. Só que hoje nós temos um leque de opções muito maior do que esse início. Hoje a gente fala muito mais de cirurgia de descompressão quando falamos nesses pacientes sexagenários, octogenários, enfim, os pacientes de mais idade, porque são pacientes que às vezes têm uma condição limitada para fazer uma cirurgia grande de coluna. Claro, claro. E, às vezes, o que está incomodando ele é só um segmentozinho, um fragmento de osso que está pegando a raiz nervosa. A gente usa a endoscopia de coluna justamente para aliviar aquele sintoma dele. Sim. Ele não vai corrigir o problema da cirurgia de coluna, ele não vai corrigir a doença da coluna, mas vai corrigir o sintoma, vai melhorar o sintoma, vai melhorar a qualidade de vida nesse finalzinho dele, vai deixar ele menos limitado. E o paciente mais idoso, quando fica limitado, né, é ladeira abaixo. Então, hoje a gente traz as grandes indicações da cirurgia endoscópica da coluna para a gente ampliar o leque de oferta de tratamento para esses pacientes, para a gente tentar mudar as normativas da ANS, melhorar, obviamente, a qualidade de vida do paciente. Então, falamos de hérnias de discos, falamos sobre estenose de canal, que é a compressão das estruturas neurais que passam ali pela vértebra. Nós falamos das estenoses foraminais, que é por onde passam as raizinhas nervosas, a compressão das raizinhas nervosas, que nem sempre é por hérnia de disco, às vezes é só por um fragmento de osso. Nós falamos da fusão, como o Dr. Eduardo falou. A gente substitui hoje o método aberto de colocar parafuso, de substituir. Exatamente, a gente faz osso percutâneo e coloca o substituto do disco intervertebral por via endoscópica, sob visão direta, com um cortezinho de 1 centímetro. Isso está falando hoje, seria o que realmente está mudando da endoscopia, porque sai só ali do vídeo de remover o disco, mas também de colocar também a parte dos parafusos, do cage, da substituição ali do disco? Exatamente, Rodrigo. Então, a gente começou com um propósito, que foi retirar a hérnia de disco, há 50 anos atrás, e hoje a gente já está com uma visão de que a cirurgia endoscópica da coluna ela vai muito além de ser uma técnica de descompressão. A gente está falando de uma técnica que é terapêutica, uma técnica que é diagnóstica. Por que diagnóstica? Você está vendo as estruturas com uma câmera. Você está falando que é uma técnica auxiliar. Por que auxiliar? Porque você coloca uma visão ali com outros instrumentos em volta, você faz uma cirurgia que antes só fazia aberta. Como, por exemplo, a artrodese de coluna, né, que você fazia incisões de 20 centímetros. Hoje não. Você coloca uma câmera auxiliar. Então, o que é hoje a cirurgia endoscópica da coluna é tudo isso. É uma técnica principal, uma técnica diagnóstica, uma técnica auxiliar. A gente pode trazer isso, né, para o Congresso e ampliar a nossa discussão. Vou pedir para o senhor, Rafael, pega para mim, por favor, a coluna que está ali. Eu vou aproveitar aqui, que a gente está falando de educação continuada aqui, e para aqueles também que são leigos para poder assistir, só para... Olha isso aqui. Eu tenho uma dessas no meu consultório. Então, você já sabe aqui que aí tem as raízes. Só pode até mostrar ele para a câmera ali. Vou mostrar para lá. Aliás, tá bom a posição aí? Vou mostrar. Essa é a visão que a gente vê na ressonância magnética. A gente vê uma foto de lado e uma foto, geralmente, da visão de cima para baixo, né? E o que a gente está falando é uma técnica endoscópica de inserir uma cânula que tem, às vezes, uma grossura de uma caneta, ou menos grosso que uma caneta, nessa região, e, a partir daqui, inserir outros instrumentos menores ainda para fazer a drilagem, ou seja, o desgaste ósseo, para dar mais espaço, uma abertura maior para essas estruturas aqui, que são as estruturas neurais, medula, saco dural,
raízes nervosas, para elas poderem passar. Que às vezes, às vezes é a compressão dessas estruturas aqui que causam a dor. Bom, eu até pedi para o senhor apertar para mostrar Para mostrar a hérnia. isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Que é o luxo da... E aqui, eu já tenho até vídeo no Instagram disso. Como é que forma uma hérnia de disco. Isso aqui, para quem é engenheiro, ele saca muito rápido. Vértebra é como se fossem peças de Lego. Uma grudada na outra de forma bem harmônica. Aqui é uma vértebra, ossinho, outra vértebra aqui embaixo, e no meio o disco que funciona como um amortecedor, igualzinho a carro. Ele sofre uma pressão vertical e tem uma dissipação de energia de forma horizontal ou circunferencial. Mais ou menos isso. Quando você aperta em cima, ele se espalha de forma circunferencial essa energia. Acontece que ao longo da vida, essa dissipação de energia na parede de colágeno do disco podem causar microlesões. Até que uma hora essa microlesão se torna uma lesão maior e a parede de colágeno se rompe. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu vou fazer assim só para a câmera ver. Vai pegar aí, sim. Quando essa parede de colágeno se rompe, um material aqui de dentro sai. É um material gelatinoso. Faz esse movimento aqui, ó. Esse material gelatinoso, quando sai, pode comprimir uma raiz nervosa que está passando aqui e causar aquela dor lancinante que vai até a perna. E o objetivo inicial da endoscopia de coluna era justamente tirar essa hérnia e descomprimir a raiz nervosa. Acontece que hoje a compressão não é só por conta desse disco, é por conta do osso que cresce em volta. É por conta do desgaste que há desse disco naturalmente, em que os espaços sofrem uma redução natural ao longo do tempo. Então, por isso que as técnicas e indicações da cirurgia endoscópica mudaram muito ao longo desses anos. Rompe esse anel, né, que segura ali o núcleo ali, né, na verdade. Isso. Não é isso? Rompe essa parede. E ele vai para... Rompe essa parede. Sim. E todo esse conteúdo que está dentro do disco, dentro do anel, sim, como você falou, comprime a raiz nervosa que está passando aqui atrás. Está livre. Para o pessoal assim, se identificar e ver nesse cenário aí da hérnia, quais são os sintomas? Rapaz. Olha que interessante. Eu atendi hoje um casal de idosos. Um que tinha 79 anos e ela tinha 68. Ela me falou assim, Bruno, eu tô com uma dor que vai desde aqui da minha cadeira, ela fala dessa forma, desde a minha cadeira até a sola do meu pé. Eu falei, olha, vamos ver os exames. Doutor, eu já fiz os exames. Aí estava lá a bendita da hérnia de disco, em segmento L5-S1. Cada raiz nervosa de nosso segmento vai dar um tipo de dor diferente, um trajeto de dor diferente. Mas o trajeto geralmente começa na região lombar, passa pela região glútea e desce para a perna. Agora, em qual parte da perna em que está localizada a dor, isso vai depender de qual raiz nervosa, em qual nível da sua coluna está a hérnia de disco. Tá, isso se dá porque essa compressão aí, né, que vai fazer, né? Porque a endoscopia ela vai fazer essa descompressão. Né? Ela pega ali as raízes, né? E aí, geralmente, ela escolhe um lado, né? Sim, exatamente. Aí você vai sentir na perna, porque às vezes a pessoa assim, eu sinto uma dor na perna direita e o outro na perna esquerda. É só hérnia, mas é porque ela saiu para um lado ou da pessoa, né? Eu tô falando de pessoas diferentes. A hérnia saiu para um lado, né? Para uma pessoa que é o lado direito e outro lado esquerdo. Isso. Então isso pode acontecer, não tem um lado certo. Não. Isso aí a condição da hérnia pode ser ou para um lado, ou para outro lado, ou para os dois lados. Também? Também. Às vezes tem hérnias tão grandes que fazem compressão de toda essa região aqui posterior, toda ela, e acaba acometendo os dois lados, para hérnias muito volumosas. Mas, de fato, na história tradicional, um dos lados é o que está acometido. E aquela dor lancinante começa na região lombar e desce para a perna. E isso, doutor Eduardo, no Syncol, todas essas técnicas, Com certeza. Hoje a gente vai ser discutido. Um aspecto importante que eu acho que vale a pena falar,
sobre a cirurgia endoscópica da coluna vertebral, como é que você vê o futuro. A parte da descompressão da hérnia está muito bom. Naturalmente, tem que ter a formação adequada para fazer isso daí, ou então fazer igual o Bruno falou anteriormente, que no começo ele tinha os consultores, que para aqueles que não sabem o que é o consultor, são cirurgiões mais experientes, normalmente que auxiliam e fazem ou indicam a cirurgia e vão mostrando para os que não sabem como fazer a cirurgia. Então o Bruno agora já é um consultor, já ajuda muita gente também. Mas essa parte está beleza. O que eu quero ver, como é que será o futuro da cirurgia endoscópica, como é que eu vejo a cirurgia endoscópica da coluna vertebral avançando. Eu vejo como uma cirurgia regenerativa, uma cirurgia reconstrutora. Ou seja, nós vamos ter a capacidade Veja bem, eu estou viajando. Com a cirurgia endoscópica da coluna vertebral, aquele núcleo que está desidratado, que as células mesenquimais estão mais ruins, por assim dizer, eu vou fazer uma recalibragem daquelas células. E vou lá com o endoscópio, que eu preciso colocar no lugar certinho. E o endoscópio vai me permitir colocar células tronco. Posso dizer isso? Células tronco vão calibrar esse núcleo. Então, isso não acontece ainda. Sim. Mas isso é a maneira que você vê o futuro caminhando na medicina regenerativa. Eu já falei aqui outras vezes e falo o tempo. O senhor está dando spoiler, não está não? O senhor já viu algum congresso? Eu também acho que é um spoiler. Desculpa, mas eu também acho que é um spoiler. Chegamos no ver, mas ele está dando spoiler. Ele não dá ponto os estudos. Porque ele com essa viagem para a China, ele fala da China, você ali é a China. Ele sai da China e vem correr meia maratona. Vai ser outro detalhe que a gente passa vergonha aqui, doutor Bruno. Põe ele aqui. Então, eu acho que esse é o caminho da medicina do futuro. Não é que a cirurgia o macrocosmo da cirurgia da coluna vertebral não vai continuar a existir, que a gente vai ver Dr. Luiz Pimenta, Dr. Juan Uribe, Dr. Luiz Vialli, Dr. Emiliano Vialli, Dr. Geraldo Sá, outros nomes da cirurgia da coluna vertebral do Brasil e do mundo falando sobre isso. Mas a endoscopia vai permitir essa cirurgia milimetrada, a cirurgia sob medida. Então, está aqui o Bruno com a camisa bonita e tudo mais. Um alfaiate preparou isso aí. Então, o paciente vai também ter a sua cirurgia sob medida, cirurgia milimétrica. Isso daí, a cirurgia endoscópica da coluna vertebral, feita por um profissional treinado e qualificado para isto, seja neurocirurgião ou ortopedista, vai ser... O paciente vai querer isso daí. Ele vai chegar no consultório, doutor, o senhor faz isso daí? Ah, não? Então tá bom, doutor. Então vai procurar quem faz, quem está qualificado, quem está registrado na sociedade, quem está documentado, que tem o seu registro qualificado de especialista, que está lá tudo direitinho. Então eu acho que esse é o futuro. Então não é spoiler nenhum, eu acho que a coisa está caminhando por aí. E o Bruno pode falar alguma coisa sobre isso também, como é que é essa cirurgia pontual. Não é só tirar a hérnia de disco. Sim, claro. Então, eu acho que você pode melhorar a condição do doente, né? E como o doutor Eduardo falou, não é só pontual. Eu falei agora num termo que é um instrumento diagnóstico, porque você está visualizando qual é o problema. Se de fato se a gente tem necessidade de implantar alguma medicação regenerativa, algum pool de células mesenquimais para regenerar o disco. Sim. Estudos, né, já estão em andamento nesse sentido para ver se há, de fato, alguma mudança na qualidade do disco. Hoje eu falo para os meus pacientes que até o momento não é igual a carro, né, mas tem a mesma... existe um tempo em que esse disco ele vai se estragar. É um amortecedor, né? Só que, diferente do amortecedor de carro que a gente troca, a gente não pode trocar todos os amortecedores de uma pessoa. Mas
estudos já estão em andamento, como ele falou, de células mesenquimais, para ver se a injeção dessas células tronco, né, células mesenquimais são células tronco, se elas têm a capacidade de fazer a regeneração e melhora da qualidade do disco. E a endoscopia ela pode ter um papel fundamental no auxílio do implante dessas células regenerativas. Não tem dúvida que ela vai ser a técnica que vai, né, atuar nisso aí. Hoje, pelo menos de imediato, é ela. Não tem outra. Eu me lembro as coisas antigas, né? Eu, quando comecei a medicina, tinha lá o livro do Espadafora e do Otto Lengi, que eram manuais de técnicas cirúrgicas. Então, você tinha o ponto de McBurney, incisão de Kosher, tudo eram cirurgias. Cirurgião geral tinha que grandes incisões, era uma laparotomia exploradora, era uma incisão que... O R1, o R2, o residente primeiro ano e segundo ano da cirurgia geral, tinha que ficar dormindo ali, segurando o fígado, afastando o fígado para fazer uma cirurgia, para te retirar uma vesícula, tinha que identificar o triângulo lá de Bode-Calot para ligar a artéria cística, para não ter problema pós-operatório. Eram grandes incisões. Hoje em dia, até para treinamento está difícil. O colega que está se formando tem que ir para a emergência para fazer laparotomia. A laparotomia, a abertura do abdômen, porque o dia a dia do cirurgião geral hoje em dia é videoendoscopia. Exato. Não tem outro jeito. Tanto que o volume de cirurgia deles é maior. Ele faz ali 5, 6. Exato. Porque a velocidade que ele faz, a recuperação do doente. É isso. Né? A recuperação é muito menor. Qualquer cirurgia minimamente invasiva, a recuperação tende a ser menor porque o dano tecidual que você faz, a agressão cirúrgica, ela é muito menor. E isso, o doutor Eduardo falou uma coisa que é interessante, que eu escutei muito isso, né? Grandes cirurgiões, grandes incisões. Eu escutava isso lá na época da graduação. E, de fato, não, porque o que a gente está falando de cirurgia é uma agressão. A gente está agredindo, a gente está cortando, a gente está traumatizando. Quanto menos traumatizarmos os nossos pacientes, mais rápida vai ser a recuperação. Hoje a gente fala de cirurgia endoscópica, a gente fala de quase uma injeção. Uma incisão de menos de 1 centímetro é quase uma injeção. Então, o paciente parece que não opera. Ele sai no dia seguinte com a impressão de que ele não fez cirurgia nenhuma. E aí eu vou perguntar ao senhor, já sabendo a resposta. Olha aí. O paciente, ele não dá trabalho porque acha que tá... Porque ele está assistindo tão bem. O Camilo falou aqui aquele dia, né? Na Coreia, eles deixam o paciente mais tempo internado, exatamente porque o doente não sai fazendo estrepolia. Ele fala, cara, tô tão bem, tô sem dor. Um dos doutores que vem, convidados, uma vez eu estava assistindo um caso, uma palestra dele, né, num congresso, e eu perguntei para ele, ele falou, meus pacientes todos com endoscopia de coluna, que é o Márcio Ramalho, todos os pacientes eles vão com um colete toracolombar, que é aquele coletezinho que pode depois pós-operatório. Isso é uma coisa que não se faz mais, nem nas cirurgias de coluna aberta. Eu falei, doutor Márcio, desculpa a pergunta, mas por que o senhor coloca esse colete? Ô, Bruno, é para o paciente lembrar que ele fez uma cirurgia. É pela consciência dele, né? Exatamente, para ele lembrar que ele fez uma cirurgia. Isso aí, claro que não precisa, mas é para ele lembrar, porque senão, no dia seguinte, ele vai querer fazer tudo que ele não fez nesses 3 meses de restrição. O paciente não foi para academia, o paciente não foi para a praia, ele não viajou. No 3º dia, o paciente já está querendo fazer isso tudo. No consultório tem aquele paciente assim que ele não faz nada, né? O cara não pratica o esporte, não faz nada, né? Aí ele pergunta assim, doutor, quando é que eu posso... Tem essa pergunta, quando é que eu posso voltar para cá? Quando é que eu posso começar a academia? O cara não fez a vida toda. A vida inteira, mas agora ele quer. Agora ele quer ir para academia. Tem essas histórias no consultório? O peso da vida bateu, né? Não tem jeito. Fala, É muito frequente. Nunca fez, mas e quer fazer tudo da noite pro dia. Minha mãe sempre dizia,
Não abraça o mundo com as pernas. Isso daí é um ditado que vale para medicina. Não abraça, tem que ser devagar, é tudo uma recuperação. Começar devagar, um alongamento, um pilates, evitar a flexão do tronco, Sim. evitar a extensão, principalmente evitar o movimento de rotação do tronco. Tudo isso. Então, tudo isso é gradual, é gradativamente. Os doentes que seguem a cartilha dificilmente voltam. Os que não seguem, voltam. E eu costumo brincar muito com o paciente e falar o seguinte: se você não fizer nada do que a gente recomenda, para nós médicos é melhor. Você vai voltar, pô. Porque você vai voltar. A gente depende disso daí. Uhum. A gente É mais sobre depende você. de paciente. Não, Não que eu quero operar para você, mas se você não fez, vai ter que Exato. voltar. Exatamente. Mas não sei se eu tenho impressão, eu tenho certeza que já operou muitos médicos como eu opero hoje, muitos colegas médicos. sim. Os médicos são os piores pacientes que a gente pode ter. Os piores, eles nunca seguem. Acho que tem até uma risada ali, provavelmente. Eles nunca seguem o que a gente pede para eles fazerem. Eu tenho uma história de um paciente que ele é um colega que mora na Zona Sul. A gente fez a cirurgia dele e já tinha aquele perfil de que não ia seguir a orientação nenhuma. Né? Eu falei, ó, não faz esse movimento, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Tá, tudo bem, Bruno. Aquele tá que você já pensa que não vai fazer nada do que você pediu para fazer. E, de fato, 3 semanas depois, volta ele no consultório, falando assim, Bruno, tô mal. Eu falei, mas, cara, o que houve com você? Ele falou, não, eu não fiz muito estripulia, não, mas nesse final de semana eu tava brincando com a minha filha. Aquela brincadeira que a criança corre, você pega, joga pro alto. E na 3ª ou 4ª vez que jogou para o alto, ele falou, Bruno, eu sei quando começou o problema, que foi quando eu voltei a jogar lá para o alto, voltei a sentir aquela dor em choque na minha perna. Aí eu falei, não deve ser nada não, deve ser só um espasmo muscular. Tratamos, não melhorou, pedi a ressonância. Tava lá a hérnia de novo. Caramba, de novo. De novo. E sabe por que pode acontecer de novo? E isso é uma dica para o pessoal. A cirurgia que eu, que o doutor Eduardo, fazemos não é um milagre. Quando a gente fala de uma cirurgia endoscópica de tirar a hérnia, a gente tira esse pedacinho aqui para fora. O pedacinho que saiu. Mas ainda tem muito material lá dentro. Sim. E se o paciente não seguir essas recomendações que nós falamos para ele seguir depois, no pós-operatório, o buraquinho por onde saiu a hérnia ainda não regenerou, ainda não fechou. Até o momento, não há nenhuma técnica operatória no mundo que serve para fechar esse buraquinho. Não existe nenhuma técnica para fechar isso. A gente deixa o tempo regenerar. Sim. Que nunca vai ser igual ao original. Vai regenerar, vai criar cicatrização e sempre vai ter uma fraqueza relativa. Mas se não der tempo de regenerar, pode sair material de novo por aqui. O buraco fica aberto. Isso. Você ia falar alguma coisa, não? Eu ia contar que vocês não sabem, mas em 2015, a minha esposa fazendo Muay Thai, estava fazendo com minha filha, fiz um movimento de rotação, começou com uma lombociatalgia, uma dor irradiada para a perna importante. Uhum. Começou a medicação em casa e tal. Desmaiou em casa com o opiáceo que ela estava tomando. Precisou internar de urgência no hospital da Unimed. Tinha uma hérnia extrusa, foraminal, extraforaminal, no segmento de L3 L4 do lado esquerdo. Falei, esposa de médico, Casa de Ferreira, com uma hérnia extrusa, vamos tentar não operar. Fizemos 2 infiltrações peridurais, o Dr. Carlos Darcy Bersotti, o Dr. Albertino, que eram os anestesistas que trabalhavam comigo naquela época. Fizeram, melhorou muito da dor, mas começou a andar, tá fundo, tá raso. Isso daí significa a paresia do músculo quadríceps, que é o músculo inervado. Pô, falei, não tem jeito. Naquela época eu trabalhava junto com o Dr. Paulo Ramos, ele falou assim, eu vou tentar fazer o procedimento endoscópico aqui para ver se descomprime a raiz. Se não der certo, a gente vai ter que abrir para descomprimir. E tá bom. Então fui lá e fiz a cirurgia endoscópica da coluna com a descompressão. Saiu fragmento de 3 centímetros mais ou menos. Uma coisa bastante, uma azeitona grande. E
No pós-operatório imediato, já estava andando normal. Teve alta no mesmo dia para casa. Essa é a beleza da cirurgia. Mas ela é muito disciplinada. Apesar de médica, ela é cirurgiã. E cirurgião Sabe sabe onde é que está o problema. Então, o cirurgião ele é muito disciplinado. Uhum. É diferente do médico de uma maneira geral. Sim. O cirurgião é um camarada disciplinado. Ele sabe Se ele que vai não dar ruim. for disciplinado, ele não pode ser cirurgião, porque cirurgião tem toda aquela etapa que você já conhece. Sim. Bruno sabe que é o nosso dia a dia. Você tem que ser disciplinado. Então, você escutou, já teve aquele problema, o cirurgião dificilmente não segue o recomendado. Então, dentro da população médica, de um modo geral, eu operei um psiquiatra. Difícil. Não segue nada. Esse colega médico era psiquiatra. Esse colega que eu falei era psiquiatra. Não segue nada. Adora cozinhar, adora comer, e não é um camarada grande igual a você. Uhum. Não, operei, fiz um procedimento descompressivo dele, endoscópico. Não. Ele gosta de comer. É tudo paciente, né? Paciente é paciente. Né? Então, o paciente médico, cirurgião é uma coisa. O paciente médico clínico, de modo geral, dá muito trabalho. Dá mais trabalho. Bastante. Essa troca, né, de experiência, né, tudo que acontece, né, com os pacientes, os casos, isso no Sincol, esses casos, eles vêm, esses exemplos, há uma troca ali, porque os mais novos, né, o senhor já andou, né, o doutor Bruno aí também está na estrada já tem um tempo, mas esses mais novos também precisam ouvir também a voz da experiência, né, passou. É uma oportunidade. O importante é o seguinte, nem tudo é glória. Sim. Nem tudo é sucesso. Você vai ter insucessos também. Você vai ter complicações. Você vai ter casos difíceis. Você vai ter casos complicados. Você vai ter casos complicados que já vêm de outros colegas que tentaram soluções que, por vezes, não foram bem sucedidas. Então, um fórum como o Sincol, como o Congresso de Cirurgia Endoscópica da Coluna Vertebral, ele é uma oportunidade de você expor as suas feridas. Sim. Se você tem muita complicação, você pode parar de fazer cirurgia. Mas todo cirurgião tem complicação. Então, isso é muito importante, porque na medida em que eu escute o Bruno falar, eu escute o Márcio Ramalho, o Marcos Tadeu, você vai criando o seu filtro, você vai entendendo, o Bruno teve aquilo dali, não, o Márcio falou aquilo dali, então eu já sei que nesse momento eu vou ter essa possibilidade de acontecer isso daqui. Então, tem uns casos, né? Às vezes você está com um paciente acompanhando e eu quero ouvir aqui. Exatamente, nem tudo é glória. Então, sim. A vantagem é você se expor, falar com os colegas entenderem, e você... Não, também já tive um problema desse, tive essa dificuldade e tudo mais, não é? Não sei o que eu... Eu acho isso, doutor Eduardo, eu acho que congresso não é lugar para julgamento. Porque o que a gente vê ao longo da nossa carreira é que muitas coisas que antes eram julgadas como errada, depois de um determinado momento, são julgadas como certo. E vice-versa. Então, o que não se fazia antes, hoje se faz. O que não se fazia antes, agora se faz. E vice-versa. Então, hoje, essa troca de experiência é muito boa, porque a gente não está falando que existe uma verdade absoluta, mas a gente está falando que existem técnicas operatórias diferentes a serem oferecidas para o seu paciente e que cada cirurgião vai determinar qual é a melhor técnica que ele se acha capaz de fazer e oferecer um tratamento adequado para aquele paciente. Agora, se ele já teve uma complicação ou outra, se ele acha que é uma coisa que às vezes ele não leu qualquer literatura, poxa, eu nunca vi isso, será que alguém já teve isso? Não há lugar melhor do que o congresso para ele trocar essa experiência. E geralmente nos congressos existem as exposições de casos clínicos, discussão de caso clínico. Por que isso? E geralmente são casos ou que é algo muito raro de acontecer, sim, ou que é uma complicação muito diferente. Né? Então, alguém já teve isso aqui de vocês? E alguém fala, não, eu já tive isso. Os mais novos, ele vai sempre ficar ali. Exato. Né, preocupado e faz parte. Né? Porque o mais novo, o cirurgião mais novo, ele tem dificuldade de lidar com o que eu vou chamar de derrota, com a frustração. Uhum. E o que é derrota? Ele ofereceu esse tratamento para o paciente e não teve o sucesso que ele imaginou. Mas como o Dr. Eduardo falou, na vida não é só a vitória. Uhum. Tem vezes que você
não melhora o teu paciente. Às vezes não é culpa sua. Eu ia falar isso, porque assim, a gente pouco conversou, a gente não falou ainda sobre isso, mas o senhor faz o procedimento, mas tem o profissional que vai depois cuidar, que é o fisioterapeuta. Sim? Se o paciente está acompanhando, se o paciente cuidou da ferida, que às vezes o paciente não cuida direito da ferida. Então, a gente está falando aqui de uma situação que às vezes não está na mão do cirurgião. É multifatorial. É né? Multifatorial. A gente tem uma especialidade que é a neurocirurgia. Não há como a gente fazer cirurgia no hospital que não te ofereça suporte. Então, o sucesso do nosso tratamento começa, às vezes, pelo hospital em que a gente está operando. Sim. Mas esse hospital não tem um aparelho de raio-x bom. Então, talvez o sucesso da nossa cirurgia esteja comprometido. Aí, às vezes, são cirurgias mais complexas que o paciente precisa ficar internado do CTI. Só que nesse hospital não tem uma equipe boa de CTI. Isso. Então, talvez, se o nosso paciente tiver qualquer complicação, não vai ter o nosso resultado. Então, o nosso resultado ele depende de outras variáveis, que nem sempre estão no nosso alcance. Isso daí que o Bruno falou é extremamente importante. E o Sincol, eu me lembrei agora, nasceu de um momento em que eu estava na coordenação da neurocirurgia do Quintador, que é um hospital na cidade do Rio de Janeiro que tem uma das melhores infraestruturas de toda a rede DOR. Barra DOR também está muito bom. Copa Star, Copa DOR também são referências. Todos os hospitais da rede DOR são muito bons. Uhum. Os hospitais da rede DASA também são bons. Agora, eu me lembrei especificamente do Quintador e da rede DOR, porque eu deixei a coordenação em 2011. E agora o Bruno está trabalhando no Quintador também, não é isso, Bruno? Eu assumi parte da coordenação da neurocirurgia do hospital no início de 2025. Então, eu sou um dos coordenadores da neurocirurgia, juntamente com o Dr. Carlos Henrique Ribeiro, né, que é outro neurocirurgião, né, de peso na cirurgia de coluna do Rio de Janeiro. Nós dividimos, né, a coordenação do hospital. E junto com isso, eu também faço a coordenação da clínica da dor do hospital. O que é a clínica da dor? O tratamento de dor, ele sempre fez parte de uma subespecialidade da neurocirurgia, que é a neurocirurgia funcional. Mas hoje outros profissionais também detêm esse conhecimento para fazer esse tratamento. Alguns ortopedistas, anestesistas, né? E nós, neurocirurgiões. Então, hoje, com a experiência que eu tive, né, eu fui clínico da dor do Hospital Oncológico Marcos Moraes. Então, tratei muita dor oncológica, muita, que é uma das dores mais complexas e difíceis de controle. Então, eu digo que eu comecei já na fogueira, né? A minha experiência iniciou com a dor oncológica. Então, hoje é o que eu falo para vocês. Eu tenho uma experiência hoje grande de tratamento de dor crônica por conta da oncologia e eu trouxe muito dessa bagagem para hoje assumir a clínica da dor do Hospital Quintador. Então, hoje eu sou um dos coordenadores da neurocirurgia do Quintador e um dos coordenadores da clínica da dor também do hospital. E essa experiência vai estar lá no Sincol, né? Vai, porque... Você trazer essa... Uma coisa está associada à outra, né, Eduardo? Não tem como. Agora há pouco aconteceu, semana passada, o Congresso Brasileiro de Estereotexia e Neurocirurgia Funcional, e eu fiquei até muito honrado porque o professor Carlos Teles, um dos homenageados do Congresso, citou o meu nome, colocou lá uma fotografia minha, na época em que a gente começou essa clínica de dor que o Bruno está falando. Nós começamos a primeira clínica de dor do Brasil. Esse é um outro capítulo. Dá um podcast. Rapaz, isso daí vai dar pano para manga. Que é a história das clínicas de dor. A gente pode convidar o Dr. Bruno, pode convidar o Dr. Paulo Renato. Tem muita gente boa na clínica de dor, mas a gente começou isso lá 44, 45 anos atrás. Nós começamos a clínica de dor no Hospital Universitário Pedro Ernesto. E é muito curioso ele falar da parte oncológica, porque eu também comecei a minha clínica de dor com a parte oncológica, não só no Pedro Ernesto, mas eu ia no hospital oncológico no Rio de Janeiro, chamado Mário Creff, que é na rua Magé, na Penha Circular. Então, eu comecei lá também, cirurgia de cabeça e pescoço, deformidades, aquela coisa, aquela dor oncológica terrível. Então... Uma das coisas que a gente vai abordar no Sincol são as opções de tratamento com a neuromodulação. E eu vou dar um spoiler. Mais um spoiler, hein? Tá vendo?
Aproveita. Que tal endoscopia para colocar o eletrodo, Aí. Sim, o faz todo estimulador? sentido. Faz sentido. Sim. Faz todo Faz sentido. todo sentido. Sim. Uma cirurgia minimamente invasiva para você colocar o eletrodo ou estimulador na posição no que o americano chama de sweet spot, aquele ponto-chave. Porque a câmera Vai colocar sob ampliada, né? visão. A visão. Exatamente. É isso, né? Seria isso? Será que eu estou bem próximo do nervo? Porque o nervo, a gente não vê. Hoje, o implante do neuroestimulador, que é essa técnica que a gente usa para um dos tratamentos de dor crônica, a gente usa o raio-x, né, como referência. No raio-x, a gente não vê a posição de um nervo. Será que o nervo está um pouco mais para baixo? E 1 milímetro, 2 milímetros faz diferença. Muda tudo, muda completamente. Mesmo a gente usando neurofisiologia perioperatória, mesmo Sim, é tendo importante. É. o neurofisiologista na sala, que eu considero extremamente padrão ouro atualmente você ter o neurofisiologista na sala. E eu acho que até é um tema bom para a gente trazer para o podcast, trazer algum dos neurofisiologistas. Sim, eu conheço alguns. Conheço o Caio Meirelles, Caio Meirelles, Felipe Sato. Tem pessoal do grupo da Maria Lúcia Mendonça também. Tem um bom tema para a gente trazer aqui, uma galera aí. Eu fiz um pouco tempo um podcast com o Caio. E o Felipe também, também um cara também sensacional. O Felipe tá desenvolvendo agora, olha que interessante, doutor Eduardo, um material para fazer a monitorização de cirurgia endoscópica da coluna. Terceiro spoiler, pode? Aí, Pode. Opa, foi sem querer, me desculpa. Então, provavelmente, o Dr. Felipe Sarto, neurofisiologista brilhante do Rio de Janeiro, irá lançar no Congresso Internacional de Cirurgia Endoscópica da Coluna esses sistemas que permitirão uma maior segurança, uma nova tecnologia, juntando a ideia do SYNCOL com cirurgia endoscópica da coluna para a segurança do paciente na cirurgia da coluna vertebral. Pô, doutor Felipe, já está convidado. Já estou fazendo aqui, ó, ao vivo. Já está convidado para a gente fazer um podcast. Já falou aqui, deu spoiler, mas falar um pouco, né, do que está vindo aí para o SYNCOL, né? E aí eu acho bem bacana, né, a gente tá aí falando, né, sobre isso aí. Então, o doutor Felipe Sarto aí, acho que é uma próxima. É uma boa ideia. Boa ideia, né? Tá aí, já tá o convite aqui feito aqui. Eu vou ligar para ele, com certeza. E é uma pessoa maravilhosa, cara, a gente gosta dele. Bom, a gente já tá caminhando aqui, o papo tá rendendo. Tá aqui, tá acontecendo, né? Mas vamos lá, se eu perguntar aqui mais um pouquinho, a gente falou sobre, né, lá o bate-papo, como é que vai ser essa né, sobre tecnologia, sobre os convidados que vão vir, que eu acho que isso é importante. O senhor falou, né, alguns nomes aí que vêm de fora. A questão do quinto Congresso Internacional, que a gente acabou que não entrou nisso, que eu acho também que é importante falar, que vai ser, né, simultâneo, vai ter o SYNCOL e o quinto Congresso. Então, esse Congresso Internacional de Cirurgia Endoscópica da Coluna, aliás, eu não falei aqui ainda, mas a bandeira da sociedade me foi entregue em Guangzhou. Então, eu estou com a bandeira da sociedade na minha casa e essa bandeira da sociedade será passada no último dia do evento para, provavelmente, o colega de Hong Kong que sediará no ano que vem o Congresso de Cirurgia Endoscópica da Coluna Vertebral dessa sociedade, Sociedade Internacional de Cirurgia Endoscópica da Coluna Vertebral. Esse colega de Hong Kong já ofereceu, e nós estaremos acontecendo isso no nosso evento, será sorteado, não para os professores, nem para os coordenadores, infelizmente. Doutor Bruno, já levou um spoiler aí. Já. A passagem e a estadia na bela cidade de Hong Kong, que é uma das cidades que mais se parece com a cidade do Rio de Janeiro. Não sei se você sabia disso. Não. Em termos de clima, é uma cidade que parece muito com o Rio de Janeiro. Por quê? Você tem montanhas muito grandes exatamente do lado do mar. São poucas cidades no mundo que têm essa semelhança de geografia, com montanhas muito altas e o mar com a cidade crescendo em volta da montanha
da floresta. Doutor Bruno, já teve um spoiler que já viu que não vai ter né? Enfim, eu ia comentar que essa semana a gente teve a comemoração, dia 14 de abril, né? Que foi Dia Nacional do Neurocirurgião, né? Isso. E aí, uma data importante, né? Uma data importante em homenagem ao professor Paulo Niemeyer, que foi um dos introdutores da neurocirurgia no Brasil, muito bem representado pelo filho dele, Paulo Niemeyer Filho, que organizou e criou o Instituto Estadual do Cérebro, um grande benefício para a neurocirurgia de toda a cidade do Rio de Janeiro, e que na época que eu estava presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de participar da inauguração desse hospital, que é o Instituto do Cérebro, que é na região da... É no centro da cidade, né? No centro da cidade, perto do INCA, perto do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Então, essa data foi criada e ela acontece exclusivamente no Brasil, porque o Dia Internacional do Neurocirurgião é o dia 8 de abril, se eu não estou enganado, que é o dia em homenagem ao Dr. Harvey Cushing, que foi o pai da neurocirurgia moderna, um americano. Então, no Brasil foi dia 14 de abril, e o neurocirurgião, ele, conforme eu falei, ele trabalha na quebradiça casa do espírito e também na quebradiça casa dos nervos. Mas não é só o neurocirurgião. Vamos respeitar o ortopedista especializado em cirurgia da coluna também deve compartilhar e a gente aprende muito com os ortopedistas. Eu trabalhei muitos anos com o Dr. Paulo Ramos, que é um brilhante cirurgião de coluna do Rio de Janeiro. Trabalho ainda com o Dr. Rubens Jensen Giraldi, que é um outro colega com formação na Alemanha, ortopedista, muito experiente na parte de deformidade da coluna vertebral. E temos aí o Dr. Luiz Eduardo Carelli, Dr. Vinícius Magno, temos o Dr. Alan Carvalho, que eu já falei aqui, temos o Dr. Gustavo Peçanha, tem muita gente boa, e também a doutora Simone Pedras, doutora Ierca, são mulheres cirurgiãs de coluna brilhantes, inclusive o doutor falecido, o doutor Cláudio Vilela Pedras, professor Cláudio Vilela Pedras, foi um dos homenageados do SINCOL, era muito meu amigo, gostávamos muito dele, se dava muito bem com o doutor Carlos Henrique Ribeiro. Então nós temos aí uma oportunidade de reencontrar essa galera toda no SINCOL. Doutor Bruno, a gente está já chegando aqui no final do nosso podcast, bate-papo muito bacana, né? Leve. Você vê, é fácil, né? Fala pra mim. Eu só fico aqui aprendendo, amigo. E na época que eu comecei a acompanhar ele, lá em 2010, 2011, era interessante que a gente chegava bem cedo para fazer cirurgia, né, Eduardo? Bem cedo mesmo. A cirurgia começava em ponto às 7 horas, a gente estava bem antes no hospital. E logo depois da cirurgia era aquele bate-papo. E era bate-papo sobre cirurgia, sobre vida, sobre um monte de coisa, né? Uhum. E às vezes a gente olhava no relógio, já tem que estar em outra cirurgia já, vamos para outro hospital. O papo fluía tão bem, era tão leve. E as coisas boas passam muito rápido, né? Sim. Como esse bate-papo aqui. É verdade. Você tocou eu vou fazer uma pergunta aqui e fico à vontade para responder. Claro. Né? Sobre residente. É como antigamente? Um residente de hoje? Não é. Vou dizer para você por quê. Bem rápido. O mundo é diferente. Você não pode pensar sobre valores estabelecidos. As coisas estão em mutação. Então, os residentes estão em mudança. Está tudo em mudança. Eles querem tudo mais rápido para acontecer? Mais rápido, mas é assim mesmo. Ou você se acostuma com isso, ou você é atropelado. Eu tô falando assim, porque o doutor Bruno falou ali, né? Pô, eu chegava cedo, preparava, aí né, já botava lá as ressonâncias. O pessoal ainda chega cedo, o pessoal gosta. Gosta? É outra vibe. É outra coisa, doutor? Não adianta que todas as gerações vão ter peculiaridades diferentes. Uhum. Nem adianta você também se comparar, poxa, mas quando eu era residente eu fazia isso e essas pessoas... Não, realmente, é outro mundo hoje, é outra geração. Se é melhor ou pior,
isso aí também... O tempo vai dizer também tempo vai dizer, como vai ser o profissional, exatamente. Né? Lógico. Mas é outra modalidade de pensamento, outra forma de pensar, outras demandas, né? A gente tinha uma coisa, né, doutor Eduardo, que eu tenho certeza que eu de uma geração um pouco diferente do doutor Eduardo, mas eu ainda peguei um pouco isso, que era aquela coisa de eu vou dar o meu melhor porque eu quero muito trabalho. Hoje eu vejo essa geração pensando muito mais em qualidade de vida do que trabalho, que eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, né? É opção. É opção. E a opção é aquela coisa. Quem somos nós para opinar sobre a opinião do outro? Então, eu acho que é isso. Cobrar que a pessoa seja da mesma forma que foi alguém da geração anterior, eu acho que... A palavra-chave é equilíbrio e disciplina. Eu já falei isso, equilíbrio e disciplina. Tanto para neurocirurgia, quanto para atividade física. Tá aí, eu vou estar correndo a meia maratona agora no domingo. Então, é disciplina, né? Vou escutando, né? Vou fazer o quê? Inveja, né? Eu tô tentando melhorar, doutor. Eu confesso pro senhor. Eu falei, a minha mulher falou assim, pô, tu tá todo dia querendo caminhar, né? Isso aí foi porque o doutor lá foi lá, tá falando que ele tá caminhando e tu ficou com vergonha. Eu falei, também, meu, também. Ele tá falando lá. Primeira vez eu vi hoje meu número de peito já tá lá. Da corrida de domingo agora, tá lá escrito Doutor Eduardo. Antes era só Eduardo. Agora é Eduardo. Respeita a minha história. Hein? Respeita a minha história. Respeita a minha história, ora. Não é? Não é qualquer um, não, ora. Bom, queria que o senhor fizesse, né, as considerações aí finais, que você falar do Syncol e também, né, para os pacientes, para aqueles que vão vir também, né? Que o senhor falou de algumas dicas aqui, né? Pode falar olhando para lá. Pode falar para a câmera. Bom, dá um recado. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, Rodrigão, ao convite, doutor Eduardo, né? Muito obrigado e é uma honra estar aqui com você. Bom, queria convidar a todos, residentes de neurocirurgia, residentes de ortopedia, entusiastas da cirurgia de coluna, seja da área neurocirúrgica ortopédica ou de outra área, ortopedistas e neurocirurgiões, eu tenho certeza que vai ser um grande evento, como foram todos os outros. Em especial, a ênfase que a gente está dando na cirurgia endoscópica, que de fato foi uma técnica operatória revolucionária que mudou a vida de muitos pacientes. Vai ser uma troca de experiência incrível e eu convido todos vocês a participar do evento. Vai ser um prazer. Bruno, o doutor Eduardo, fazer as considerações finais. Aguardem os próximos podcasts. Tem mais novidades aí. Sempre tem novidade. Não pode ficar sem novidade. Não pode perder os spoilers aí que é dado aí do Syncol. Tem que ter movimento. Movimento para fazer o rio chegar, o barco andar, senão o barco fica parado. Bom, então eu queria agradecer, né, doutor Eduardo Barreto, mais uma vez aí pela oportunidade. A gente está aqui trazendo essas informações, né, sobre o Syncol, sobre a coluna, sobre a endoscopia, enfim, conhecimento que eu acho que aqueles também que são os pacientes que vão assistir e também ter, né, o acesso, né, a essa informação e ver que o médico, né, é uma pessoa normal, né, que cria-se uma coisa, né, normal, né, doutor Eduardo corre, né, doutor Bruno deve praticar alguma coisa, né, ou então... Corro, toco guitarra. Aí. Então, e a verdade é essa, que as pessoas criam um estereótipo do médico e ele acaba se falando, não, é normal, eu tô aí, domingo vai correr a minha maratona, né? Mas eu acho que essa coisa do passado, né, de que o médico era aquela figura intocável, né? Eu acho que isso está se perdendo aos poucos, e ainda bem. E o doutor Eduardo dá umas dicas aqui que eu tô levando para minha vida, mas... Eu conversei até com ele antes aqui fora do ar e que acho que é importante, né? E, enfim, isso é a experiência que a gente tem que aproveitar, né? E aprender. E quanto mais, né? Aqueles que vão estar ali, né? Os novos, né? Os residentes, aqueles que estão ali vendo outros médicos também que vai trazer mais conhecimento. Sim. Né? Então é isso, obrigado, né, doutor? Obrigado por isso. Muito obrigado. Para ter outra oportunidade, né? Da prazer. gente estar aí trazendo, né? Falando, né? Também da questão falando sobre o DBS, que eu acho que é uma coisa, falar do Parkinson. Tem alguns assuntos que eu acho que é importante, porque é de utilidade pública, pacientes que não têm ideia de... Há
né, uma falta de conhecimento, e a gente ter essa ferramenta, né, como um podcast, de trazer esse conhecimento, esse acesso, facilitar esse acesso para essas pessoas. Perfeito. Então, obrigado aí, e já fica aí já um próximo convite aí para estar, né, falando aí. Bom? Então, pessoal, é isso. Estamos chegando a mais um final do Pod Doutor. E hoje foi sobre neurocirurgia. Como você nunca viu ou ouviu. Forte abraço.